Ano após ano, milhares de novos jogos são lançados para a comunidade gamer. É um mar de possibilidades, de gêneros para agradar todo tipo de gosto e todo tipo de gamer. E claro que entre esses jogos, muitos vão se destacar por ter um esmero especial, por ter um pouco mais de carinho dos desenvolvedores, por ser um jogo mais refinado. E é pensando nisso que eu trouxe esse vídeo com 10 jogos que vão fazer você se apaixonar ainda mais por videogames. Até você que tá naquela fase onde você não tá muito empolgado para jogar, fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar resgatar essa sua vontade com esses jogos aqui, que com certeza vão te entregar boas horas aí de imersão e diversão. Então já se ajeita aí onde você tá, pega um cafezinho e bora pra lista. E eu vou dar início à lista citando o jogo Resident Evil 2 Remake, um remake de um dos melhores jogos de survival horror da história, e esse remake fez jus ao jogo original sendo tão bom quanto. E na história do jogo a gente acompanha o Leon Kennedy chegando em Raccoon City para o seu primeiro dia de trabalho como policial, porém chegando lá ele encontra a cidade num caos total, e aí ele acaba descobrindo que aconteceu uma infestação de zumbis ali naquela área, e aí se desenrola toda a história em volta disso. E nesse game a gente vai ter puzzles extremamente elaborados, o mapa é todo interligado, muito bem feito, temos o Mr. X, que é um perseguidor dentro da delegacia que vai fazer você passar altas horas aí de cagaço, e a gameplay também é um fator extremamente satisfatório e muito fluido. Tudo é muito bem refinado e suave nessa engine que a Capcom usa, que é a Re-Engine. Funcionou perfeitamente, por isso esse jogo abre essa lista. Você deve jogar se você gosta de jogos de survival horror. E seguindo no vídeo, para você que gosta de super-heróis, eu tenho que falar do jogo Marvel's Spider-Man, que se estabeleceu como um dos melhores jogos aí de super-heróis feitos. E aqui a gente vai acompanhar a história de Peter Parker, enfrentando aí diversos vilões clássicos que a gente já viu nos quadrinhos e nos filmes. É um jogo que respeita muito as obras dos quadrinhos, então vai ter muita referência, muita coisa legal, e a gameplay também é extremamente divertida. Você fazer web swing se pendurando aí nos prédios, escutando uma musiquinha, é algo terapêutico, é muito bom mesmo. Recomendo demais que todo mundo que esteja vendo esse vídeo faça isso. E não tem coisa melhor, né, do que controlar o nosso querido cabeça de teia, combater bandidos, ser o amigão da vizinhança e vivenciar a história do nosso querido Peter Parker, porém nos videogames. E se prepare para se emocionar, para se divertir e para ficar imerso nesse universo de Marvel's Spider-Man. Agora, para você que gosta aí de jogos de hackear, tenho que falar, é claro, de Watch Dogs 2. Jogo esse que se passa na cidade de São Francisco, uma belíssima São Francisco, inclusive o mapa desse game é muito bonito, e na história a gente acompanha o protagonista Marcos, que tem como objetivo aí meio que fazer uma revolta, uma rebelião contra uma grande corporação tecnológica que tá aí fazendo umas paradinhas meio erradas. Então ele se junta ali a um grupo de hackers para estar tentando realizar essa revolta, essa rebelião. Então é uma história simples, porém bastante divertida e bem intrigante, e o grande chamariz do jogo, é claro, é a sua gameplay, que é muito divertida, você poder hackear os carros na rua, hackear os inimigos, fazer diversas coisas com essa mecânica que o jogo implementou, e explorar cada cantinho do seu mundo aberto, que como eu já disse, é um mundo aberto muito bonito, as cores são muito vivas. Então para você que gosta desse estilo de jogo, quer um bom game de mundo aberto, pode ir de Watch Dogs 2 sem medo. Já para você que busca uma jornada um pouco mais épica, eu vou falar de God of War de 2018. O soft reboot que a franquia teve, já que continua os eventos aí do nosso querido Kratos, porém se passando em outra mitologia. Esse jogo aqui ousou muito, inclusive dentro da franquia, já que mudou muita coisa, desde o visual do Kratos sendo reformulado, com ele perdendo aí o clássico cavanhaque e ficando naquela barbona nórdica, mudando também a mitologia, saindo da Grécia e
indo para a mitologia nórdica e principalmente trazendo um companion para ajudar a gente durante a nossa campanha, que é o Atreus, e que funcionou muito bem como um companion aí, que é um complemento legal para gameplay e também é uma peça muito importante para a história do jogo, que inclusive é uma baita de uma história. A gente vê aí o Kratos amadurecendo, mudando completamente seu estilo de ser, se tornando um deus mais contido e menos explosivo, como nos God of War antigos. Então essa jornada é muito legal e com certeza vai ser uma experiência incrível, principalmente para quem é fã dessa franquia. E para você que busca uma história fenomenal, eu vou falar de Clair Obscur Expedition 33. E a premissa desse jogo inicialmente parece algo bem simples. A gente controla ali membros de uma expedição, no caso a expedição 33, que tem que partir aí para explorar o mundo afora, já que eles têm a área deles ali onde eles vivem, porém após uma certa barreira que tem nesse mundo, tudo é desconhecido e tudo é perigosamente mortal para eles. Então eles têm que tomar muito cuidado, mas eles partem nessa expedição para tentar solucionar um grande mistério que cerca esse mundo aqui. Que é claro, você tem que jogar para descobrir, já que qualquer coisa que eu falar desse jogo pode ser um tremendo spoiler. Então vá lá, jogue, é um jogo que tem uma história fenomenal, aborda temas aí como lidar com o luto, então uma história pesada, imersiva, vai te deixar preso do início ao fim, porque a história é incrível e os personagens são melhores ainda. Cada membro da expedição é único, é marcante, você vai gostar de todos eles. E agora falando da sua gameplay, o jogo tem o estilo de RPG por turnos, onde é um RPG por turnos bastante interativo, já que a gente tem diversas mecânicas aqui para estar moldando o nosso tipo de gameplay, seja mais agressivo, mais defensivo, mais no contra-ataque. O jogo tem elementos de parry, de esquiva, de contra-atacar, de usar Quick Time Events para fortalecer os nossos ataques, usar poderes, enfim, é muita variedade de gameplay nesse modo de turnos aqui, que com certeza não vai deixar você enjoar do jogo. Então vale a pena você dar uma chance, é uma experiência incrível. E agora para você, amante de Souls-like, tem que ter aqui o Elden Ring, jogo esse que me fez apaixonar completamente por esse gênero. Ele foi o precursor na minha vida para me apaixonar por jogos Souls-like. E nesse jogo aqui, galera, falando de história em si, é uma história confusa, você vai ter que ler os arquivos do jogo. E pessoal, esse aqui talvez seja um masterpiece entre todos os Souls-likes. É um jogo absurdamente bom. A gameplay dele é super refinada, tem muita variedade de gameplay, tem muita variedade de classes, inclusive, combos entre armas, magias. Então é um jogo com uma variedade muito grande. E seu mundo aberto também é um grande chamariz, já que é um mundo aberto com bastante coisa para fazer. Cada cantinho tem um segredo, cada cantinho tem um item especial, cada cantinho tem uma dungeon, com no final dela você sendo premiado com um grande tesouro ou com uma grande boss fight. Então é um jogo muito divertido e a história dele, é claro, fica nas entrelinhas. Basicamente o que a gente sabe é que a gente controla o Tanshed e a nossa jornada se baseia em enfrentar todos os grandes lords que se tornaram imaculados, que seria basicamente uma maldição que esse mundo recebeu. Então essa história básica de Elden Ring, mas você tem que jogar, tem que entender a lore, tem que ler a descrição dos itens que você pega para você ficar por dentro do mundo. Mas é uma história riquíssima, para quem se interessar vale muito a pena. E é claro, como eu já disse, é um masterpiece de Souls-like. Agora para você que quer uma aventura de tirar o fôlego, eu quero falar de 007 First Light. Tem coisa melhor do que jogar um jogo do 007 e poder controlar o James Bond? É muito foda, né? Só isso já é o suficiente para fazer você querer jogar esse jogo. E aqui ele conta com gráficos absurdamente lindos. A história dele se baseia aí em você ter que controlar o James Bond no início da sua carreira, antes dele se tornar um agente super fodão, igual a gente vê nos filmes, por exemplo. Então aqui a gente tem ele mais jovem, aprendendo aí o básico para ser um espião. E depois, é claro, partindo em missões ao melhor estilo de 007 e se tornando o grande James Bond que a gente conhece. Então todo esse desenvolvimento que ele tem durante o jogo é incrível, a história é muito boa, os personagens secundários são muito bons, a gameplay é extremamente divertida, você pode abordar as missões de diversas formas, seja no stealth, seja no tiroteio, você escolhe. Tem momentos aqui de tirar o fôlego de muito bons, tem uma parte aqui no avião que é muito divertido e muito legal, e com certeza essa aqui é uma experiência obrigatória. Na minha opinião, é um dos melhores jogos de 2026 até o momento, então vale a pena você conferir.
E para quem busca uma experiência mais pós-apocalíptica, eu vou falar agora do Metro Exodus, terceiro jogo dessa franquia que aborda aí esse mundo pós-apocalíptico, que basicamente na premissa do jogo a humanidade entrou em uma guerra nuclear onde tornou a superfície da Terra inabitável por conta de níveis de radiação, o que fez a humanidade ter que viver no subsolo dentro de metrôs. E isso a gente vê melhor no primeiro e no segundo jogo da franquia, que eu recomendo que vocês joguem, porém no Metro Exodus a coisa já começa a mudar, já que a superfície da Terra não é mais tão tóxica assim e tem áreas até que é possível habitar. E é isso que a gente faz no Metro Exodus, a gente parte em uma jornada em busca de uma área habitável na superfície da Terra. Porém, é claro, durante essa jornada a gente vai enfrentar diversos perigos, diversas criaturas mutantes. O protagonista do jogo é o Artyom, que é um protagonista bem legal, apesar de ser mudo, porém ainda assim é bem legal. Eu inclusive chorei no final desse jogo mesmo com o protagonista sendo mudo, já que os personagens secundários também são muito bons e agregam demais para a história do jogo, que por sinal é muito boa. E aqui a gente também tem o estilo de gameplay em mundo semi-aberto, então a gente passa por diversas áreas diferentes, onde tem um pequeno mundo aberto para a gente estar explorando, que é algo muito legal e foi muito bem-vindo nessa franquia aqui. E graficamente falando também é um jogo lindíssimo, um dos mais bonitos da geração até o momento, por mais que já tenha aí quase 7 anos de lançamento. É um jogo belíssimo, ainda mais com Ray Tracing ligado. Então fica aqui minha recomendação, principalmente se você gosta de bons jogos pós-apocalípticos, esse aqui é praticamente obrigatório. E você que é entusiasta de um bom Metroidvania, tem jogo pra você, e eu quero falar de Ori and the Will of the Wisps, a continuação aí do aclamado Ori and the Blind Forest, e esse aqui chegou pra ser a continuação maior e melhor, e realmente foi, já que aqui a gente tem uma história ainda melhor, a gente tem uma gameplay ainda mais refinada e com novas mecânicas de gameplay. É um jogo extremamente divertido, com aquele estilão de um bom Metroidvania, então a gente tem batalhas contra chefes bastante desafiadoras e bem legais. É um jogo muito bonito, ele tem esse estilo 2D de um Metroidvania, porém com gráficos estilizados em 3D, torna esse jogo muito bonito, principalmente por sua direção artística. Então é um jogo belíssimo, com uma história muito envolvente, muito emocionante e com essa gameplay extremamente satisfatória e viciante de Metroidvania. Se você gosta de jogos como Blasphemous, como Hollow Knight, com certeza você tem que dar uma chance para esse jogo aqui, tanto pro Ori and the Will of the Wisps como pro seu anterior. Ambos são ótimas pedidas para você estar jogando, é diversão garantida. E para fechar o vídeo, vamos falar de uma experiência que com certeza vai ser inesquecível para você gamer. E eu tô falando do jogo Silent Hill 2, a versão aqui remake no caso. Porém, tanto o original quanto o remake são tão bons quanto. Mesmo caso lá do Resident Evil 2 que eu citei no começo do vídeo. O original é lendário, mas o remake é tão bom quanto o original. E nesse jogo a gente vai acompanhar aí o protagonista James Sunderland, que recebe uma carta da sua falecida esposa Mary, dizendo que ela está em Silent Hill, esperando por ele no lugar especial deles. Então o que o James faz? Ele vai até Silent Hill, ver a origem dessa carta, tentar descobrir se a Mary realmente está viva, se ela tá lá, e aí toda a história do jogo vai se desenrolar através disso, e é uma história muito boa, porém ao mesmo tempo muito perturbadora, galera. Silent Hill 2 tem uma história pesada, vai explorar os traumas do protagonista, a parte mais obscura dele que a gente vai descobrindo durante a narrativa. Então é um jogo que vai te prender do início ao fim, vai ser extremamente imersivo, a história dispensa comentários, é absurda e ao mesmo tempo, como eu já disse, perturbadora. E também é um jogo, é claro, com múltiplos finais, então conforme você vai fazendo escolhas durante a campanha, isso vai sendo fundamental pro final que você vai receber. Então às vezes você interage com alguma coisa, você ganha pontos para um final, mas você de repente faz outro tipo de coisa, você já não ganha pontos para aquele final mais. Então as possibilidades aí de você desbloquear os diversos finais do jogo são bem aleatórias, o que torna a parte de replay muito legal. É maneiro jogar de novo esse jogo aqui para você desbloquear outros finais e ver os outros desfechos que o James tem na história do jogo. Mas independente de qual final você pegue, o jogo é absurdo, muito bom, a gameplay é muito divertida, galera. Tem tanto aí a parte melee com armas corpo a corpo, como também com armas de fogo, e ambas funcionam muito bem. As batalhas contra os chefes também legais aqui também, e toda essa atmosfera que Silent Hill passa é extremamente imersiva. Por isso vale a pena você dar uma chance se você busca aí uma história muito imersiva que vai te prender do início ao fim.
Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aqui 10 jogos que com certeza algum desses aqui vai fazer você se apaixonar por videogame. Pode ter certeza, hein? Se você gostou, peça aí encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo. Dá bastante trabalho para fazer esse vídeo aqui, então deixando o like é uma forma de você recompensar meu trabalho. E se você curtir, se inscreve no canal que aqui tem vídeo novo toda semana com novas listas de jogos para vocês. E se você quiser economizar seu precioso dinheirinho, entra no meu grupo de promoções no WhatsApp. Lá eu tô sempre mandando diversas promoções de jogos para você estar comprando pelo melhor preço e economizar sua grana. No mais é isso aí, galera. Até a próxima com mais um vídeo. Falou e fui. Tchau, pessoal!